Bom, voltando agora para o parto, eu aprendi parto humanizado com um grande amigo meu, um grande obstetra, Dr. Ayrton Daniel, que me ensinou o parto humanizado. Uma certa vez ele me chamou na clínica dele. O Dr. Ayrton tem uma clínica maravilhosa onde ele faz cursos de gestantes. E nesses cursos de gestantes ele falou: você não quer dar umas aulas lá sobre cuidado de criança? Eu falo muito de psicologia e tal. Me empolguei e vou lá nos cursos dele sempre que ele me convida. E eu falo muito de acidentes na infância. Eu tenho um curso de acidentes na infância e prevenção de acidentes que eu faço, dou em escolas, dou gratuitamente em vários locais aí esse curso para ensinar as mães a evitarem acidentes, prevenir acidentes, etc. E eu faço esse curso na clínica dele. Ele falou: você não quer fazer parto comigo? Eu falei: Ayrton, caramba, eu tô velho para ficar lá a noite inteira no parto. Tá nada, vai, tá firme aí, vambora. Falei: Ayrton, já faz uns 20 anos que eu não entro numa sala de parto, mas você já foi neonatologista. Falei: não, isso aí é tudo de letra, já fiz UTI, 20 anos, sei entubar a criança, sei cuidar de criança grávida. Então vamos, tá bem, topei. Olha, uma das melhores experiências na minha vida, fiz mais de 10 partos com a Ayrton, lembro da Leila Serrazoli, a Leila é a doula. Então, esse parto com a doula, o preparo que a mãe teve nos cursos do Ayrton, o preparo do parto, o preparo psicológico que essa mãe teve. E a gente fez muito lá no Renascença, que é lá que ele fazia esses partos humanizados, uma sala de parto. Então, eu vi criança nascer na banheira, vi criança nascer sentada, vi criança nascer de cócoras, vi criança nascer de maca, tudo que é jeito. Porque as mães têm o direito de escolher o tipo de parto que elas querem ter. Isso é que é uma coisa muito importante. E o que a gente fazia antes? Né? Por isso que eu chamo de pediatria ou medicina moderna. Ela é moderna hoje. Porque o que a gente está fazendo hoje, daqui 10 anos, não vai ser moderno mais. Porque medicina é o que a gente fala, é a ciência das verdades transitórias. Daqui a pouco um tratamento que hoje é absolutamente correto, daqui 5 anos se descobre que se fazia errado, que o melhor é fazer de outro jeito. A medicina muda, né? Então, o que a gente fazia no tempo que eu estava lá, não há muito tempo atrás? A criança nascia, cortava o cordão, imediatamente levava para um bercinho, era dado um banho, fazia as coisas que tinha que fazer, pesava, media, botava a pulseirinha, dava assim 5 segundos, olhava para a carinha da mãe: esse aqui é teu filho, tá? Já levava para um berçário enorme, onde dava-se um banho imediatamente, e depois de 3, 4 horas levava-se essa criança para mamar na mãe e trazia de volta para o berçário e ficava 3 horas lá até a criança ter fome. Eu via muitas enfermeiras dando chupeta para a criança ficar quieta, porque as crianças choravam e não tinha dado 3 horas ainda para poder mamar, dando mamadeira para a criança no berçário para não ficar chorando, porque não deu 3 horas para levar a mamar. Então vai dizer que as coisas não mudaram? Mudou, e mudou muito. Então essa humanização do parto que eu vi com a Ayrton, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Ayrton, porque ele, assim como eu acredito, né? Ele consegue juntar o que eu também acho que tem que ser assim, é assim que eu faço. Ele consegue juntar a medicina baseada em evidência, quer dizer, o conhecimento básico, científico, avançado, ele atualizado, com antroposofia, com antropologia, com sociologia. Então, ele faz o parto humanizado, o parto é normal, mas se tiver que virar uma cesárea por indicação médica, ele faz. E é assim que tem que ser. Então, eu via esse preparo do parto, essa vinculação afetiva, amorosa do pediatra, do obstetra, da doula, no caso da Leila, com quem eu mais fiz, né? Tem várias doulas em Campinas, de muita qualidade, mas eu conheci a Leila. E como isso facilitava a mãe ter menos dor, como isso, criava condições de parto, de dilatação, uma coisa sensacional, né? E o que mudou também para nós pediatras? A gente orienta e explica que o cordão não precisa ser cortado exatamente a hora que a criança nasce. Espera parar de pulsar, isso demora uns 2 minutos, isso passa mais sangue para o bebê, evita anemia futura, né? Uma vez esse cordão cortado,
ou mesmo antes do cordão cortado, essa criança é colocada no colo da mãe, no peito da mãe. Não precisa mamar, se puder mama, mas o que a gente chama do imprinting, né? Quer dizer, qual é o primeiro aroma na vida que um ser humano deve sentir? O cheiro da mãe dele, né? Ele vai lembrar desse cheiro? Não, mas vai ficar gravado na cabeça dele. O sistema límbico dele vai ficar gravado esse cheiro da mãe dele, né? Como é importante, então, esse imprint, esse primeiro contato com a pele da mãe. E antes a gente separava essa criança, e sabe o que a gente fazia mais? A gente aspirava com um tubo plástico a garganta de todas as crianças. E a gente enfiava um tubo pelo nariz da criança, que ia até o estômago, porque a gente queria fazer diagnóstico de atresia de esôfago, que é raro do raro, do raro, do raro, do raro. Então, a medicina viu que isso era bobagem, a gente está atrapalhando a vida da criança. Então, hoje a gente faz a campeadura tardia do cordão, deixa passar sangue para a criança, claro, se a criança permite isso, porque nasceu em boas condições. A criança é colocada no colo da mãe, ninguém tem pressa para ficar pesando, medindo criança. Fica um tempo com a mãe, 5, 10, 15 minutos. Eu posso fazer o Apgar da criança, que é uma nota que nós damos nas condições de nascimento, no colo da mãe, não preciso levar no bercinho. Mãe, você me permite agora, vamos ver o peso, depois de 10, 15 minutos, tá, vamos lá, o pai tá junto, conversando com a criança, vai no bercinho, o bercinho tá aquecido, lá então a gente vai pesar o bebê, vai medir o bebê, obviamente, e protocolo internacional, a gente faz a vitamina K, que é uma injeção que dá na coxinha da criança, e na outra coxinha a gente faz a hepatite B, que é a vacina preventiva da hepatite B. Isso é obrigatório, o OMS determina que faça isso. O que eu posso fazer para reduzir um pouquinho a dor da picada? Se sabe que algumas gotinhas de soro glicosado a 25% numa seringuinha, pingado na língua da criança, até a idade de 3 meses, é extremamente anestésica, até para tomar vacina depois em clínica. Então a gente sugere pingar gotinhas de glicose, ampolinha, a enfermeira pega uma ampolinha de glicose, vai pingando na linguinha da criança, segundos antes da picada, pum, pum, 2 picadas, nem dor a criança sente. E o pai vai conversando com a criança. Então isso é que eu chamo do parto, a gente chama de parto humanizado, mas é o parto que toda criança merecia ter, né? E eu aprendi demais com o meu grande amigo Ayrton, né? E devo isso a ele. E a experiência também do pediatra na sala de parto, os clientes com os quais eu fiz isso, eu tenho alguns clientes que continuam comigo, graças a Deus, né? A gente parece que cria um vínculo diferente, não sei, fica uma coisa assim, meio uma ligação, sabe? De além de médico, assim, fica uma coisa meio de amizade. A Carol sabe o que eu estou falando, a Carol não segue mais comigo porque ela está morando na França, mas a Carol sabe o vínculo que a gente criou, e outras clientes que eu fiz o parto, a gente fica com uma relação diferente, sabe? Fica bacana. Então eu vou deixar hoje aqui essa mudança que houve na humanização do parto, né? Isso é uma coisa que a mãe tem o direito de fazer o plano de parto. Quando eu falo da consulta pré-natal, ela tem o direito de fazer o plano de parto e pedir que, se possível, o grampeamento seja tardio, que ela seja colocada assim que nasce ao seio da mãe, que fique com a criança, que imediatamente seja levada junto para o quarto. A gente não aconselha o banho mais nas primeiras 24 horas, deixa a criança, só passa um paninho, porque a criança precisa se impregnar com as bactérias da mãe, para ter uma flora intestinal adequada. Não precisa ficar dando banho com criança como se dava, acabou de nascer, dá banho, não se dá mais banho. Depois eu vou falar dos cuidados que a gente recomenda também com relação ao período da maternidade, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, e vou falar dos testes, né, que se faz nos bebês durante o período que ele está na maternidade, ok? Então, para hoje é isso. E muita saúde a todos e até breve.